Olá, pessoal, boa noite para vocês. Mais um bate-papo aqui ao vivo. E eu falando de São Paulo, e hoje eu tenho a honra de estar aqui com o Pereira, falando lá de Campinas. A gente está muito feliz que vocês estão aqui conosco. E hoje, né, Pereira, a gente prometeu ontem que a gente ia botar para quebrar. Então, quem não aguenta, tá na hora de sair, hein, gente? Porque aqui o pau vai comer, né, Pereira? Deixa eu apresentar para vocês, eu não sei quem veio ontem, mas eu vou apresentar. O Pereira é um amigo, além de um grande parceiro comercial, está com a gente em vários projetos. O Pereira, gente, vocês não imaginam, ele já vendeu mais de 3 milhões e meio de softwares. O cara bomba nas redes sociais. Se você colocar, tá no mundo inteiro Pereira vencendo. E ele hoje tem um grande desafio. Ele está usando todas as técnicas de vendas que ele aprendeu ao longo da carreira dele com ele mesmo, lançando, né, Pereira? Pereira Vencendo, que é um escritor, empresário, consultor, palestrante. A gente trabalha em várias palestras juntos. Tem formação em PNL, coaching e psicanálise. E olha, gente, não tinha ninguém melhor para estar aqui conosco, porque ele é especialista em negociação, técnicas de persuasão e atendimento avançado. Se você quiser encontrar o Pereira, é só colocar no Facebook Palestrante Pereira Vencendo. Pereira, bem-vindo nesse bate-papo gostoso sobre a área de vendas. E como eu disse, nós vamos botar para quebrar. Olá pessoal, super boa noite, Marinês, super grato de estarmos mais uma vez aqui, onde estivemos bombando aqui com uma galera falando de atendimentos, falando sobre o que é um bom atendimento, quais são os atendimentos que a gente recrimina, e hoje a gente está aqui para falar de vendas, e como você disse, aos 55 anos, eu estou enfrentando aqui o meu maior desafio, porque é muito fácil vender outros produtos, outros serviços, ou falar de outras pessoas. Mas quando você se torna um produto, eu acho que é um dos maiores desafios, porque como é que você fala de você mesmo, né? Então, eu queria mandar, primeiramente, aqui agradecer, até tem uma menina muito especial, é a Kathleen, é uma menina que eu acabei conhecendo por intermédio aqui do Geração de Valor, que eu fiquei muito contente. Outro dia eu fiz um hangout para alguns milhares de jovens aí, e eu fiquei impressionado como eles estão interessados em serem empreendedores, como eles estão interessados na carreira de vendas, né? Que essa área de vendas é uma das poucas áreas que permite que você realmente possa demonstrar todo o seu potencial. Eu queria mandar um abraço também, Mari, porque quando você falou que a gente está sendo visto aí em várias partes do mundo, eu tive recentemente em Moçambique, inclusive, conheci lá a capital de Moçambique, que é Maputo. Fiquei muito contente, até queria mandar aí um agradecimento, se ele estiver assistindo, o Alessandro, o motivador, que foi até uma pessoa que realmente me deu um aval lá para ir também para Moçambique. E mandar também um abraço ao pessoal de Angola, de Portugal, você de Buenos Aires, né? Eu sei brasileiro que está em outros lugares do mundo aí, prestigiando a gente. Super prazer estar aqui com vocês. E, Mari, realmente a gente veio aqui, não foi para brincar, não, a gente veio aqui para ajudar as pessoas, porque uma das minhas missões de vida é que nós tenhamos uma área de vendas formada por profissionais competentes, profissionais que possam realizar seus sonhos e profissionais que sejam respeitados e que não precisem usar outros nomes, tipo representante comercial, aquelas coisas todas. Você tem que dizer assim, ó, sou vendedor, né, com muito orgulho, e ser um profissional que realmente esteja focado nisso. Então vamos lá, vamos começar aí, manda bala. Ô, gente, esqueci de falar meu nome, né? Eu sou Marinês Freixo Pereira, tá? E também já atuei bastante na área de vendas. E não sei se todo mundo me conhece, mas eu trabalhei para a Les Mills, né, que tem sede lá na Nova Zelândia e está em mais de 80 países. Então, eu tive durante praticamente 5 anos atuando na área comercial
e eu vou bombardear o Pereira com toda essa experiência que eu adquiri mundial, assim, de trazer o Brasil para segundo lugar em vendas, e foi uma honra muito grande. Aí você deve estar pensando, caramba, a mulher é segundo lugar em vendas e está feliz? Pois é, gente, porque o primeiro lugar era imbatível, era os Estados Unidos, né? E não tinha como, porque eles tinham grandes redes de academia, e aí ficava complicado. Então, eu não sei se o pessoal já me conhece, também estou me apresentando aqui, também sou palestrante e coach na área de liderança, vendas e carreira. Bom, mas aí o Pereira estava falando que ele, né, tá vendo que o povo aí está enrascando, está todo mundo tendo uma certa dificuldade com os nomes. Pereira, responde aqui pra gente, só entre nós aqui, porque quando alguém vai falar que é vendedor, morre de vergonha. Eu, pelo menos, observo isso, entendeu? E o que eu sou? Vendedor, comercial. Aí fica um monte de nome. Pereira, você acha que essa carreira de vendas não está desacreditada, não? Marinês, é verdade, sim. Ela está bastante desacreditada, porque, infelizmente, a carreira de vendas, ela sempre foi vista como assim, a ponta esquerda, a camisa 11, né? Quando você não dá certo em nenhuma outra área, né? Você se formou em alguma outra área, você não dá certo, aí você fala, vou para a carreira de vendas mesmo, até que eu ache alguma coisa que preste, né? E aí, com essa mentalidade, você não tem sucesso mesmo, porque você vai despreparado, né? Você não tem a competência mínima. E outra coisa que até eu brinco muito com você, né? A área de vendas pede para sair, porque se a autoestima não está legal, você escuta 300 não por dia, entendeu? Então, não é todo mundo que está preparado para escutar 300 não por dia. Então, o que acontece? Se você está com autoestima e ela não está muito adequada, você não está muito seguro, você não aguenta a pressão de estar na frente das pessoas oferecendo coisas e recebendo esse tanto de não. Agora, tem um motivo por que você recebe esse tanto de não. Porque você está despreparado, você não conhece o cliente que você está visitando. A gente vai falar mais para frente, né? Mas eu sou da época que o vendedor tinha vergonha, né, de falar para o sogro, futuro sogro, que ele era vendedor, porque o sogro sonhava para a filhinha dele casar com advogado, casar com médico, casar com engenheiro, um cara que passou no concurso do Banco do Brasil, entrou na Petrobras, né? Então, assim, o cara que trabalhava no Banespa, lembra do Banespa? Então, esses eram um cara de futuro, que ele dava estabilidade para a filhinha dele, aquela história. Então, o vendedor, ele, inclusive, ele era visto, assim, pela esposa como um Dom Juan, né? Um cara que estava sempre querendo conquistar as meninas, né? Até porque a área de vendas, geralmente, antigamente era formada muito por homens. Hoje tem muitas mulheres atuando na área de vendas, né? Principalmente nessas áreas de vendas de produtos, assim, de corpo a corpo, né? Mas eu estou experimentando uma coisa maravilhosa, que na minha família, o meu filho, Pedro Henrique, é formado em marketing, né? E ele escolheu a carreira de vendas e está indo super bem, né, na carreira de vendas. Então, eu me orgulho muito disso, porque é interessante, porque o pai falava assim, não, eu quero que meu filho estude, não quero que seja vendedor, né? E, agora, a exemplo aí da camisa 11, que o Neymar acabou fazendo um bom nome na camisa 11, agora ele é camisa 10, né? A área de vendas hoje, dentro das empresas, talvez a área mais valorizada, porque não adianta você produzir, não adianta você ter um bom serviço, não adianta você ser um bom coach, não adianta você ser um bom advogado, um médico, ou qualquer área, ou profissional liberal, se você não tiver cliente, se você não tiver para quem oferecer o seu serviço, se você não tiver para quem oferecer o seu produto. Então, existe sim uma descrença inicial no vendedor, mas hoje estão surgindo uma nova categoria de vendedores, até tem os vendedores da geração Y, que estão chegando extremamente capacitados, extremamente competentes, né? E como missão de vida, um dos motivos da gente estar fazendo esse hangout hoje gratuitamente, dentro da nossa missão de estar ajudando esse pessoal que queira enveredar aí na área de vendas, principalmente os jovens, para começar da forma correta. E eu posso garantir para vocês que é uma das profissões que mais irão lhe permitir atingir seus sonhos, realizar seus sonhos, atingir um patamar financeiro
sustentável e que você, mesmo que você seja assalariado dentro de uma empresa, você será um empreendedor, um intraempreendedor, né? Você terá um empreendedor dentro da própria empresa. Ou está provado que na Forbes, das 500 maiores fortunas, 90% das pessoas que atingiram grandes fortunas eram exímios vendedores. Nós podemos dizer o Steve Jobs, um exímio vendedor. Nós podemos falar de Bill Gates, um exímio vendedor. Nós podemos falar de Samuel Klein, comandante Rolim. Então, todas essas pessoas, elas eram presidentes das suas empresas, mas na prática eles eram uns vendedores maravilhosos que encantavam os seus clientes e que levavam os seus clientes para comprar o serviço das suas empresas, porque eles passavam muita credibilidade. E um segredo, Mari, esse aqui vale o segredo de $1 milhão. Se você quer se dar muito bem na profissão de vendas, você precisa gostar de gente, porque se você não gosta de gente genuinamente, de verdade, você irá... você não será natural, você não será verdadeiro, e se você não for verdadeiro, não passa credibilidade. E se você não passa credibilidade, você não fideliza clientes. É isso aí, Mari. É verdade, viu, Pereira? Estou vendo aqui um comentário da Joana, nossa amiga, né? Ela está falando aqui assim, olha, costumo dizer que vendedor tem a missão de levar soluções aos clientes. Nessa missão, o profissional se dá muito bem atuando com profissionalismo e respeito aos potenciais clientes. É verdade, Pereira, você tem toda a razão, mas ainda é uma coisa que as pessoas têm vergonha, as empresas não dão a devida atenção para a área de vendas. A gente vê que o vendedor parece uma carreira de transição, né? O cara, ele entra ali como vendedor, mas ele só está ali, de repente, para pagar a faculdade, para pagar alguma coisinha, para depois ele ir. Mas eu acho que com as dicas que você vai dar hoje, com o bate-papo que a gente vai ter aqui, muita gente vai mudar a sua percepção sobre a área de vendas. Porque, olha, gente, se não tiver vendas, fica difícil a empresa ir para frente, né? E a gente está falando aqui dos diversos nomes, né? É consultor, é gestor, é gerente de negócios, não importa. A gente vai falar aqui para quem gosta da área de negociação mesmo. Pereira, eu vou te cutucar agora, viu? Por quê? Todo lugar que eu vou, o pessoal fala assim, olha, você tem que treinar o pessoal de vendas, eles têm que dar resultados, porque o pessoal aqui não vende nada, ninguém bate a meta, eu não sei mais o que fazer. Pereira, conta para nós aqui qual é o percentual de vendedores que realmente batem as cotas, batem as metas. Mari, primeira coisa eu queria dizer, eu queria responder para o Carlos aqui, que ele fez uma pergunta. Sou vendedor com muito orgulho e hoje meu maior concorrente é a minha própria empresa. Pode isso? Carlos, pode. Pode sim, porque tem um filme, inclusive, da Julia Roberts, que é Dormindo com o Inimigo, né? Então é um negócio bastante complicado quando o seu maior adversário está dentro da sua empresa. Eu sugiro o seguinte, que se você, conversando com a empresa, você não conseguir demover essa estratégia de guerrilha e de sabotagem, eu sugiro uma coisa que eu já tenho visto. Jovens são muito bons em fazer isso. Demita a sua empresa, sabe? Muda de empresa, ou se você tiver coragem de empreender, empreenda, mas assim, não trabalhe para gente incompetente, não trabalhe para gente que não te dá condições de trabalho. Eu estou desempregado desde 1982, né? Aos 20 e poucos anos, eu optei por sair de uma empresa muito grande, eu ganhava muito bem, mas me colocaram um gerente que estava para se aposentar. E ele falava, Pereira, vai com calma, cara, eu vou me aposentar, eu não quero encrenca. Gente, você acha que eu ia esperar o cara se aposentar? Faltava 3 anos para o cara se aposentar. Eu demiti o cara, eu saí de lá, graças a Deus, nunca mais eu precisei trabalhar de empregado para ninguém, e vendi muito, já vendi muito para várias empresas, mas na condição de representante, de autônomo, de não querer salário fixo, e chegar nas empresas e falar assim, você não precisa me pagar salário fixo, eu só quero comissão, porque vendedor que vive de salário fixo não é vendedor, vendedor que vive de salário fixo devia prestar concurso público, que é muito mais estável, é muito mais seguro, e você
não precisa colocar o cargo de vendedor lá. Agora, a Mari me fez uma pergunta bastante interessante, que é o seguinte: qual o percentual de vendedores que atingem seus resultados, que tem sucesso? Mari, mais uma vez, você é da área de liderança, você é de outras áreas, é de neurociência, neuromarketing, você sabe que tem uma teoria de Pareto, que ela é infalível, né? A teoria de Pareto é a teoria do 20-80, que Pareto dizia o seguinte, que 20% das pessoas, elas representam 80% dos resultados, né? E 20% dos resultados advém de 80% das pessoas. Ou seja, dentro de uma organização, vamos pegar um time de futebol, que tem tudo a ver com a Copa do Mundo agora, nós estamos na Copa do Mundo aqui, vai ser um negócio muito legal, vocês vão ver aí qual é o time que vai ganhar. O time que vai ganhar não é o time que tem a melhor seleção, o time que vai ganhar é o que tem o melhor treinador. Por quê? Se você pegar 11 jogadores, você considerar 20% de 11 jogadores, dá mais ou menos 3 jogadores. E você vai ver que um time está perdendo, um treinador vai lá e troca 3 jogadores. É o suficiente para ele ganhar o jogo. Ou se ele puser 3 jogadores errados, é o suficiente para ele perder o jogo. Então, o número é um número absurdamente baixo, o número de vendedores que atinge suas metas. Eu já treinei mais de 15 mil vendedores, eu já liderei centenas de vendedores, né? E essa regra sempre foi assim. Você que tem uma imobiliária, você que possa ter uma academia, você que possa ter uma empresa, do que for, que mais dão resultados. Eu, inclusive, tenho uma coisa assim, Marinês, para entrar para a história. Eu trabalhei numa empresa e ela tinha um sistema de política de comissionamento que, conforme você atingia, igual videogame, né? Conforme você atingia um patamar, você ganhava mais pontos. Só que eles não previam que um vendedor pudesse ganhar mais que o presidente da empresa. E por 6 meses seguidos eu ganhei mais que o presidente da empresa. Sabe o que eles fizeram? Eles cortaram minha comissão pela metade para resolver o problema. Eles deveriam, né, me dar um troféu, me colocar lá como presidente da empresa, né? Aí, mesmo assim, não resolveu. Mesmo eles cortando a metade do meu salário, eu continuei ganhando mais que o presidente. Aí eles diminuíram a minha região. Aí diminuindo a minha região, não adiantou. Eu continuei ganhando mais que o presidente. Eles diminuíram a minha região de novo, né? E sabe por que eles podiam diminuir a região quanto mais eles quisessem? Porque quando eu tinha uma região grande, eu atingia só os clientes que me interessavam. Conforme eles foram diminuindo a região, eu fui atendendo outros clientes. E aí eu descobri um tesouro. Eu fui descobrir aqueles clientes que não estão na rodovia, tipo ali a Robert Bosch, a 3M, que todo mundo passa, todo mundo vem, todo mundo visita. Eu comecei a sair da estrada e descobri umas empresas que ninguém visitava, né? E eu chegava nessas empresas sozinho, deitava e rolava. Mas aí chegou uma hora que eu enjoei de ficar competindo com o presidente da empresa e eu preferi me demitir, porque eu ainda tinha um gerente que queria se aposentar. Então, passou a pergunta, infelizmente, só 20% dos vendedores atingem os resultados. E posso te dizer um outro dado aí, mais ruim ainda. Somente 10% dos vendedores realizam seus sonhos materiais, se realizam financeiramente para poder fazer coisas que talvez eles não pudessem fazer. Não é motivo hoje, mas tem uma história aí que meu pai tinha uma banquinha de frutas quando eu tinha 10 anos, que eu tinha que ilustrar as maçãs. E esse menininho da banquinha de frutas conheceu Tóquio, conheceu a China, conheceu Nova York, foi andar de limusine em Las Vegas, fez cruzeiro pelo mar Mediterrâneo. E o que eu queria dizer para você é assim, tem gente que fala, pô, Pereira, você está sendo arrogante. Arrogante não, é resultado. E você vai ser medido pelos resultados. E se eu tivesse em outra área, provavelmente eu não tivesse conseguido fazer tudo isso. E eu fiz tudo isso vendendo, né? Então, você falou, Marinês, que eu vendi 3 milhões e meio de software, e mais para frente eu quero contar a história da estratégia do Omelete, como é que eu vendi esses 3 milhões de software. É isso aí. Poxa, Pereira, olha só, você contando essa sua história de vida aí, é muito comum isso, é incrível, eu não sei o que as empresas pensam, quando elas têm um vendedor que é um cara fera, não, ele está ganhando mais que o gerente. Meu amigo, não dá, é incrível como eles vão destruindo os melhores vendedores. Eu sempre brinco, né? Eles exportam os talentos para as outras empresas. Mas olha, Pereira, foi muito bom esse exemplo que você deu, porque aqui tem um monte de gente perguntando aqui, né?
Será que precisa treinar o vendedor? Como é que é para interagir com a necessidade do cliente? Como é que eu posso vender um serviço? E aí, Pereira, eu vou fechar aqui numa pergunta que eu acho que todo mundo deve estar querendo saber. Porque tem gente que acha que vendedor nasce feito. Então, o cara nasceu, não precisa ser treinado. Aí tem um outro povo que acha que vendedor é aquele cara que está vendedor, né? É uma carreira de transição, ele vai ficar ali, pagar as continhas dele para depois cair fora, né? Como a gente tinha conversado. Mas eu queria mesmo saber, Pereira, quais são as competências, assim, o que a gente precisa para ser esse vendedor que viajou o mundo como você, que conseguiu bater essas metas, saiu desse 10%, foi muito além, batendo as cotas. E assim, depois, Pereira, não esquece, porque a gente estava conversando aqui offline, você me falou, além da estratégia do omelete, da estratégia do cinto do Batman. Então, assim, vamos por parte. Primeiro eu quero que você me diga como é que a gente contrata, como é que eu olho para o cara e falo ele é um bom vendedor, assim, quais são as competências, e depois me conta do cinto do Batman. Marinês, antes eu estou acompanhando aqui as perguntas, eu adorei a pergunta da Edilma. A Edilma pergunta, qual é a melhor maneira de vender um produto que os clientes acham supérfluo? Então, vamos imaginar o seguinte, um produto supérfluo, uma bolsa de 5 mil reais é um produto supérfluo. Não é assim? Me fala uma marca de uma bolsa aí, Marinês, que seja bastante interessante, que custe aí mais de R$ 1.000. Acho que uma Louis Vuitton, uma Hermès. Legal. Então, eu vou te contar uma história. Eu estava em Nova York com a minha esposa, e aí passou um cara falando assim, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton, Louis Vuitton. Ela saiu que numa louca atrás do cara, e a gente foi atrás do cara para comprar a bolsa, né? E eu falei, é um absurdo, uma bolsa de R$ 3.000, né? Não sei das coisas. Então, assim, para você deixar algo de ser supérfluo, é quando ele passa a dar status para você. Então, existem duas coisas. Supérfluo é aquilo que não serve para nada e não agrega valor. Agora, tem um monte de coisa que, teoricamente, você poderia... Porque a finalidade de uma bolsa é carregar tudo aquilo que vocês nunca acham, né? Inclusive, eu acho que deveria ter uma bolsa com zíper embaixo, porque tudo que vocês procuram sempre está embaixo. Então, se vocês colocassem um zíper embaixo da bolsa, vocês abrem o zíper embaixo e já cai aquilo que você está procurando. Fica uma ideia aí para quem for produzir uma bolsa, pensando no cliente, né? Você vê que quem faz bolsa até hoje não pensou no cliente, né? Que desespero de vocês lá. Pereira, aqui você não entende, Pereira. A nossa bolsa não é uma bolsa, ela é um pântano. As coisas se perdem lá dentro. Tem um charme isso, né? Mas, respondendo para a Edilma, uma forma de você vender quando algo é supérfluo, é supérfluo para quem, né? Então, acho que todas as mulheres, elas podem até não ter dinheiro para comprar uma Louis Vuitton, né? Ou um homem pode até ter dinheiro para não comprar uma Harley Davidson. Um homem pode até ter dinheiro, não ter dinheiro para comprar uma BMW, uma Mercedes, um carro aí de 300, 400 mil, 500 mil. E quando você não tem, você acha que é supérfluo. Mas quando você tem, você vai lá e compra. Porque, na realidade, os homens, com o passar dos anos, o preço dos brinquedos aumenta muito o valor, né? Então, fica essa dica para a Edilma. Se você está vendendo algo que é supérfluo, agregue algum valor. E se você conseguir agregar status, que a Apple usa muito isso, né? A Apple nunca fez questão de ser barato, porque o dia que ela ficar barato, quem compra não vai querer mais, porque ele vai deixar de ter um diferencial. Agora, a Maria estava me perguntando aí do bate-cinto, né? O bate-cinto do Batman, eu adoro explicar isso pelo seguinte. O que acontece é assim, né? As pessoas falam, Pereira, o que eu preciso? Eu nasci vendedor, eu não nasci vendedor, essa competência eu já nasço com ela. Eu acho assim, que tem pessoas que têm mais habilidade, tipo o Neymar já nasceu com aquelas habilidades. Agora, se você não tem as habilidades do Neymar, você vai ter que treinar mais, né? Até eu vi uma piadinha, agora achei muito interessante, né? O aluno chegou na prova e falou, professor, a prova vai ser com consulta? Ele falou, sim, consulta seu cérebro. Eu achei fantástico isso, né? Desculpa.
Então, assim, a prova é com consulta, consulta seu cérebro. Então, se você não nasceu com a habilidade de falar em público, se você não nasceu com essa habilidade de criar empatia, treina, estuda, se capacita. Né? E para isso, não tem nada melhor do que o exemplo do cinto do Batman. O cinto do Batman eu gosto dessa metáfora, porque todo mundo já assistiu o filme do Batman, e no bate-cinto do Batman, ele tem as bate-utilidades. Né? As bate-utilidades. Imagina o Batman, se ele estivesse caindo de um prédio e ele tivesse uma chave de fenda. O único recurso que o Batman teria seria a chave de fenda. Né? Então dizem, inclusive, que quando você só tem martelos, tudo na vida são pregos. Já vi gente pregando parafuso. E quando você vai pregar um parafuso, você racha a madeira e o parafuso não entra. Né? Então, pessoal, então deixa eu entender. Se eu tiver um cinto de bate-utilidade, se eu tiver várias competências, eu sou o cara. Você ainda não é o cara. Né? Para você ser o cara, você precisaria saber para que serve cada bate-utilidade do cinto. Beleza? Então, deixa eu entender. Se eu tiver um bate-cinto com várias bate-utilidades, eu souber para que serve cada bate-utilidade, eu sou o cara. Ainda não é o cara. Você precisaria ter o cinto com as bate-utilidades, saber para que serve cada bate-utilidade e o que diferencia os homens dos meninos na área de vendas é saber quando usar cada uma daquelas bate-utilidades. Se você tiver um arsenal de estratégias, de argumentação do seu produto, de conhecer o cliente, você precisa saber quando que você deve usar essa estratégia, porque cada cliente é uma personalidade única, e assim como as mulheres, né, você precisa tratar cada uma de um jeito muito especial, porque aí sim você vai ter sucesso. Essa é a estratégia do bate-cinto, né, e que funciona muito e que me ajudou muito na minha profissão de vendedor, Mari. E o Pereira, você falou aí da omelete, eu estou muito curiosa, além de estar com fome, eu quero saber o que é essa tal de omelete. Mari, a estratégia do Omelete foi o seguinte, eu vendi 3 milhões e meio de softwares gratuitamente, né? E vender de graça, né? De grátis, como diz no Brasil, Pereira, muitas vezes é até mais difícil. Queria aproveitar e falar aqui de um amigo meu que está aqui, o Antônio, que também trabalhou na área de tecnologia, e o cara também é fera e está aqui te ouvindo, hein? Obrigada, hein, Antônio? Aliás, todos vocês, meus agradecimentos por vocês estarem aqui. Mas que o Antônio escreveu ali. Seja bem-vindo, né? Então, a estratégia do Omelete foi assim, eu vendi 3 milhões e meio de softwares de graça. E as pessoas falam, pô, Pereira, mas você vendeu de graça? Como é que foi essa estratégia, né? Não, a estratégia é a seguinte, a estratégia do Omelete, primeiro você ensina as pessoas a fazerem o Omelete. Aí depois, por uma tremenda coincidência, você vende os ovos, né? Vou exemplificar. Eu vendi 3 milhões e meio de softwares. A primeira venda que eu fiz, convenci um grande fabricante brasileiro a embarcar 50 mil softwares que eu desenvolvi na marca dele para vender nos grandes magazines do Brasil, né? No Carrefour, Casas Bahia, Walmart e outros lugares, né? E depois de 30 dias o cara me ligou e falou, Pereira, todas as máquinas estão sendo devolvidas porque ninguém sabe usar o seu software, nossos técnicos não sabem dar suporte, nossos vendedores não sabem explicar. Eu falei, nossa, oba! O cara falou, você é louco, cara, eu vou repetir. Estão sendo devolvidos 50 mil máquinas com o seu software. Falei, oba, porque é o seguinte, você não pagou nada pela licença do software como você paga normalmente para a Microsoft. Já que você não pagou nada, por que você não compra o direito do seu comprador ter 1 ano de suporte? Né? Aí ele falou, nossa, que legal, cara. E aí ele me comprou 50 mil suportes. E aí depois eu fazia assim, eu dava de graça para os fabricantes e depois eu vendia o suporte, que era um voucher, né? Era um papel que a gente colocava dentro do computador e o cliente tinha direito a 1 ano de suporte. Então, essa estratégia do Omelete, a Nestlé me ensinou isso, porque a minha mãe ganhava um livro de receitas e a minha mãe ficava feliz da vida, porque o livro de receita era de graça, né? Só que, olha o danado da Nestlé, todos os produtos, os ingredientes que eram necessários para fazer o bolo, você tinha que comprar da Nestlé. Então, a estratégia é essa, né? Você oferece algo para o cliente, ele fica feliz da vida e depois, por uma tremenda coincidência, você é que pode viabilizar que aquilo aconteça. Essa é a estratégia do Omelete. Ensine a fazer omelete de graça, depois venda os ovos. Isso serve para qualquer área. Se alguém tiver dúvida, Pereira, na minha área, como é que eu faço isso?
manda um e-mail para mim lá, pereira@vencendo.com.br, que eu penso num jeito aí de você criar a sua estratégia do Omelete. É isso, Mari. Legal, Pereira. Olha, o pessoal continua aqui bombando, perguntando, e eles estão insistindo, Pereira. Então, eu acho que eu vou ter que te perguntar. Né? Eu sei que você usa a palavra vender de um jeito todo especial, viu, Pereira? E também, eu sei que você fala para mim, que eu já vi aí um curso seu, falando sobre os 6 passos para ser um vendedor vencedor. Dá para a gente aqui, eu sei que é só um bate-papo rápido, mas dá para você dar um gostinho aqui para a gente, porque aí acho que vai ficar mais claro para o pessoal entender como é que é o perfil do vendedor, como é que eles vão fazer realmente para vender melhor. Pode ser, Pereira? Mari, a gente está aqui para abrir o jogo, sem frescura, e realmente tem até um vídeo no YouTube, no meu canal, lá, os 6 passos para como se tornar um vendedor, um vídeo super informal, que eu gravei no fim de semana na minha chácara, porque a pergunta que eu mais escuto é assim, Pereira, como é que eu faço para vender mais? Eu falei, você tem que vender mais. A pessoa falou, Pereira, você não entendeu, essa era a pergunta. Eu falei, e essa é a resposta. Se você quer vender mais, você precisa vender mais. Aí a pessoa, Pereira, você cheirou uma coisa? Você tomou algum negócio estranho aí? Não, eu estou respondendo o que você precisa fazer. Para vender mais, você precisa vender mais. Por quê? Você precisa visitar mais clientes. Você precisa... O vendedor muitas vezes passa mais tempo no trânsito, mais tempo em reunião, explicando por que não vendeu, do que o tempo que ele passa lá no cara a cara com o cliente. Mas, Pereira, no mundo digital hoje, eu preciso estar no cara a cara com o cliente? Não, você pode estar fazendo um hangout aqui. O meu filho faz demonstrações online, 10 demonstrações online, e só vai naquele cliente que realmente está interessado, com corpo a corpo, porque pedido as pessoas gostam de olhar nos olhos da gente. E pedido é legal quando você vai lá e aperta a mão do cara e parabeniza ele pela atitude inteligente que tomou, né? Então, a primeira coisa que você precisa visitar mais, estar na cara do Google. A segunda coisa que você precisa fazer é você lembrar de um médico. Quando você vai no médico, ele faz aquela anamnese, né? Aquela bateria de perguntas para você, se você tem antecedentes de pessoas que já teve aquela doença, tal. Por quê? Antes dele receitar um remédio para você, ele precisa te conhecer. Então, o vendedor ele precisa entrevistar melhor o cliente. Eu, por exemplo, a Marinês, palestrantes profissionais, a gente não sai dando preço para um cliente sem saber o que expectativa que ele tem do nosso trabalho. Porque senão a gente pode ir lá fazer uma palestra, chega ele quer outra coisa. Então, assim, você quer resultado, você quer motivação. A gente precisa saber isso. E muitas vezes, quando tem alguma pessoa que nos contratam e a gente não conhece o cliente, não é uma nem duas vezes que a gente chegou lá e o cliente esperava outra coisa da gente, e a gente fica numa saia justa, desgraçada, e na hora que você tem que resolver. Outra coisa que você precisa fazer também é nortear o cliente. Nortear é dar um norte. Por quê? Nunca se teve tanta informação no planeta. Tá aí o Google. O Google hoje, antes de ir no médico, você entra lá e pergunta qual é o remédio, chega no médico já dando uma aula para o médico, né? Nunca teve tanta informação, mas também nunca teve tão pouco conhecimento. Conhecimento é uma informação que sirva para alguma coisa. Então, você tem uma informação não serve para nada. O que vai servir é se você transformar aquela informação num conhecimento que te permita fazer outras coisas. E o cliente, Mari, está sendo bombardeado por um monte de gente falando um monte de porcaria e ele fica perdido. E um vendedor profissional, ele vai lá, e também a gente pode falar disso sobre o coaching mais para frente, ele presta um serviço para o cliente, ajudando o cliente a definir o que é melhor para ele, a diferenciar o que é preço, o que é custo. Preço é o que você paga para comprar, custo é o que você gasta para manter aquilo funcionando. E depois, uma coisa que funciona muito em vendas é que você tenha depoimentos. Se você tiver depoimentos escritos, de preferência filmados, gravados. Por exemplo, eu tive numa feira agora, e eu vou dar um curso para palestrante para aprender a falar, né? Para poder ter ideias, para ter velocidade de raciocínio. E aí a melhor estratégia que eu podia fazer era num evento, eu só entrevistei pessoas que nunca falaram em público. Com 5, 6 dicas, as pessoas me deram uma entrevista maravilhosa e depois eu colhi um depoimento dela que mudou a vida dela. Em 5 minutos mudei a vida dela e hoje ela fala em público. Então, um depoimento fala muito mais que qualquer propaganda, mais que qualquer ator, atriz que cobra milhões aí para fazer isso. Uma outra coisa também é que você já percebeu, Mari, que no futebol só existem 2 prêmios. O melhor artilheiro e o goleiro menos vazado.
Um não pode deixar fazer gol e o outro tem que fazer gol. Agora, o cara que deu chapéu, passou debaixo da perna, o Neymar é que, o danado, além de fazer tudo isso, ainda faz gol, né? Mas para a súmula, só vai aparecer o número de gols que se faz. Então, o vendedor, se ele visitar bem, se ele entrevistar, se ele nortear, se ele tiver bons depoimentos, ele precisa ter ferramentas técnicas para encerrar o pedido. Chega uma hora que o vendedor tem que ter coragem de falar: e aí, senhor, está satisfeito? Eu atendi todas as suas expectativas? Nós vamos entregar quando? O senhor vai comprar de que jeito? Vai pagar de que forma? E o senhor tem mais alguém para indicar que o senhor queira que também faça uma escolha tão boa quanto o senhor fez? Chega uma hora que não tem jeito, tem que falar o dá ou desce, né? E uma coisa que a maioria dos vendedores não faz, o vendedor odeia a parte burocrática. Então, o vendedor terminou de vender, quando você sai, o médico tira uns minutinhos para anotar tudo aquilo que ele falou para você. Um bom coaching faz isso. Eu esqueci de falar também, né, Mário, que eu sou psicanalista, né? Então, um bom psicanalista também, quando o cliente sai, ele anota tudo. Por quê? Na próxima vez, ele não tem memória de elefante. Na próxima vez, quando você voltar no médico, ele falou: seu Pereira, aquela verruga. Fala: nossa, ele lembrou de mim, lembrou nada. Ele pegou sua ficha, leu a sua ficha, e aí, em segundos, ele fala: ei, Pereira, e a verruga? Você fala: nossa, o cara lembrou de mim, não lembrou. Então, um bom vendedor também precisa anotar quais foram os motivos que aquele cliente comprou o produto. Porque muitas vezes as pessoas fazem reuniões para descobrir por que perderam a venda, quando na realidade se deveria fazer um estudo por que você ganha vendas, porque senão você se torna um especialista em perder vendas. Aí, provavelmente, as pessoas falam assim: Pereira, caramba, eu não consegui anotar tudo isso que você falou é fantástico. Gente, é o seguinte, eu não falei para vocês para vender mais, você precisa vender? Então vamos pegar V de visitar, E de entrevistar, N de nortear, D de demonstrar, E de encerrar e R de registrar. Se você enfileirar essas letras, você vai ver que vai formar a palavra vender. Então, a partir de hoje, eu não cheirei nada. Se você quer vender mais, você precisa vender mais. Visite mais, entreviste melhor, norteie, demonstre, encerre, finalize e registre aquilo com perfeição. Esses são os 6 passos que eu usei por 45 anos para ter sucesso na área de vendas. É isso, Maria. Excelente, Pereira. Olha aí, gente, que dica maravilhosa que ele deu para a gente. E uma das coisas que você falou, eu prestei bastante atenção. Porque, Pereira, tem coisa pior do que aquele vendedor enrolation. Parece que a venda nunca vai acabar. Ele fala, e aí você vai, filho, vai, encerra, pega o cheque do homem. E ele fica, parece que tem medo de pegar no dinheiro. Não sei o que acontece, que os vendedores fazem tudo muito bem, mas na hora do vamos ver, né, que você falou deixou bem anotado aqui, que é o encerrar, tem que pegar o dinheiro, tem que encerrar o contrato. E uma coisa que você tem toda a razão, Pereira, se tem uma coisa que o vendedor detesta, é ficar controlando, fazendo os relatórios, anotando. Mandou muito bem, Pereira. Mas olha, eu acho que como você mandou bem, você foi me conduzindo aí, aqui, como a gente é coach, né, a gente já pensa numa outra possibilidade, né? Porque eu vi aí que o pessoal está perguntando se tem um perfil para vendedor. O que a gente tem visto hoje, né, Pereira, que não é mais aquele tirador de pedido. Você acha, Pereira, que o vendedor vai para um caminho aí mais de, sei lá, de coach? Mari, eu inclusive estou ministrando uma palestra e um treinamento do vendedor coach, né? A estratégia de coach é bastante interessante, porque o coach, assim, muito rapidamente, para quem não conhece essa ferramenta maravilhosa, e Jack Welch diz que no futuro próximo, todas as pessoas, todos os grandes líderes deverão ter um coach. Hoje tem coach de carreira, tem coach de vida, tem coach de família, tem coach para todas as áreas. Porque o coach é aquele profissional que ajuda uma determinada pessoa a sair de um estado A para um estado B, de um estado atual para um estado desejado. Então, todos nós, se estamos satisfeitos com o que nós atingimos, tudo bem. Mas, normalmente, eu digo assim, quando eu cumprimento as pessoas logo de manhã, eu ponho bom dia, super bom dia, que você se torne tudo que você possa se tornar, né? Eu acho que se você morrer
antes de se tornar aquilo, tudo que você podia se tornar, é um desperdício, né? Você veio aqui a passeio e não vai deixar um legado. Então, o vendedor coach tinha-se uma ideia que era o cara, até tem um ditado que os mais novos não conhecem, mas procura no Google aí, você vai achar assim, nossa, o cara fala mais que o vendedor do Homem da Cobra, né? O Homem da Cobra é aquele cara que ia para uma pracinha, levava uma cobra, uma jiboia lá, todo mundo ficava louco para ver a jiboia, mas era só para atrair as pessoas, porque depois ele vendia uma pomadinha que servia para tudo, né? A pomadinha curava unha encravada, curava calo, curava tudo que você possa imaginar, AIDS, era uma coisa toda. E o pessoal ficava maluco com a cobra, porque a cobra não servia para nada, a cobra era só para atrair as pessoas. Então, e o cara falava pra caramba, né? Então, se tem uma ideia, até teve uma pesquisa contraditória, que os melhores vendedores são tímidos, né? Inclusive, meu filho Pedro é super tímido e é uma fera em vendas, né? Então, você vê assim, não é uma pessoa que fala pra caramba. Então, tá aí uma estratégia, até a gente vai falar de mitos também, mas caiu um mito aí que vendedor é o cara que fala pra caramba. Ontem, um dos nossos colegas lá de atendimento, não lembro qual foi, ele falou assim, olha, para finalizar, que vocês se lembrem que nós temos 2 orelhas e uma boca, né? Então, o vendedor coach é aquele cara que ele faz mais perguntas do que ele fala, porque se encaixa naquele E do vender, da entrevista. Então, quanto mais perguntas você faz, perguntas objetivas, que extraia do cliente qual é a real necessidade dele, que extraia do cliente qual é o momento emocional que o cliente está, e quem quiser anotar aí, anote, porque se você está em vendas e não percebeu ainda, as pessoas compram emocionalmente e elas justificam racionalmente. Então, eu tenho uma coisa assim que eu adoro perguntar, principalmente para homens, né? Para dar um exemplo, eu gosto de olhar no olho de um homem e perguntar assim, qual foi sua última experiência homossexual? Nossa, o cara fica roxo, né? Ah, mas eu não tive uma experiência homossexual. Eu falei, se você tivesse, como seria? Ele, eu não sei. E se você soubesse, você ia gostar? Quem sabe? Caramba, né? Aí o cara fica todo aí, fica puto comigo, fala, não, beleza, cara, agora é a hora da vingança, agora você pergunta pra mim qual foi a última experiência homossexual que eu tive. Aí o cara olha no meu olho e fala, Pereira, qual foi sua última experiência homossexual? E eu falo, isso é importante para você por quê? Então, o vendedor coach, a regra é o seguinte, quem pergunta, domina. Quem responde, se expõe. E a Mari sabe disso, que as mulheres são especialistas em metralhar a gente de pergunta. A gente se perde nas respostas. Elas têm uma memória impressionante. Lá na frente ela fala, não está batendo, porque 38 minutos e 4 segundos atrás, você foi contraditório nisso. E aí a Marinês falou o seguinte, que o cara enrola e não tira o pedido, né? Eu queria contar uma história bem rápida para vocês, que eu ensinei num curso para o cara que vendas é que nem conquistar uma mulher. Todo vendedor, o objetivo final dele é tirar o pedido. Né? E todo homem, o objetivo final dele, vocês já imaginam qual é. Só que se você for muito direto, muito objetivo, a coisa pode não rolar. Então, o que eu aconselho? Que você vá no shopping, passeie no Boticário, passeie lá nas lojas de perfume, nas lojas de bolsas, aprenda o que é um fio reto, aprenda a identificar quando a mulher cortar as pontas duplas, né? Aquela coisa toda. Aí depois você vai ver que músicas que ela gosta, leva para jantar. Aí você oferece seu celular para toda mulher, tem um sobrinho, tem uma vovozinha que só dorme depois que ela liga. Aí você vai naquelas floriculturas aí em São Paulo, tem ali na Dr. Arnaldo, você vai ali naquelas floriculturas que 24 horas compra um maço de rosas para ela, e aí ela fala, nossa, eu estou tão feliz com o nosso passeio hoje, eu não sei o que eu faço por você. Aí você explica o que ela pode fazer por você. Aí um cara saiu com uma menina e começou, né? Então, que perfume que você gosta? Ela falou assim, pô, cara, você não quer ir no motel comigo? Aí o cara falou, não, o Pereira falou que primeiro tem que te levar para jantar, depois eu tenho que prestar o celular para você ligar para sua vovó. Então, você vai perceber que tem cliente que está no início e tem cliente que já está na hora do gol. Se você pegar um cliente que alguém já preparou para ele, faz o gol, cara. Né? Porque o que vai determinar que você é um bom vendedor é resultado. E resultado é quem sai da sala de reunião do cliente e tem lá um monte de vendedor na recepção e você, de sacanagem, sai chacoalhando o cheque, mostrando para eles que não adianta mais eles entrarem no cliente, que já era que você tirou o pedido. É isso aí, Mari.
Olha só, eu tô vendo aqui um monte de gente perguntando coisas de técnicas e a gente está tentando o máximo possível responder, porque a gente só tem uma hora mesmo. Até porque, gente, tanto o Pereira como eu, a gente é de uma linha mais coach, de coaching mesmo, de neurociência, né, psicanálise, PNL, que o Pereira segue. Então a gente está bem distante aí de algumas técnicas da era industrial, viu? Então vocês devem estar percebendo essas respostas assim ousadas do Pereira, mas olha, gente, quem vendeu 3 milhões e meio de software, não dá nem para a gente ficar questionando que as técnicas da era industrial são as melhores, que é aquela coisa, sabe, gente meio robotizada, tirador de pedido, que o cara não tá nem aí com o cliente, ele quer mais é bater a meta dele que se exploda o cliente. Então, não é esse tipo de estratégia que a gente usa aí. Com certeza, como vocês viram, o Pereira tem um treinamento para formar vendedores coaches, né? Que é o que a gente quer, que é aquele que conversa, é aquele que gosta de gente, como a Regina apontou aí várias vezes. E, Pereira, olha, dado, acho que os resultados, né, que o pessoal de vendas está tendo, porque eles não querem mudar, né? Quer usar aquela mesma estratégia de dar um olé, um enrolation no cliente, né? Então, o cara vai lá e fala assim, bom, tomara que eu vou enfiar goela abaixo esse produto, esse serviço, o importante é bater a meta. E por conta disso, Pereira, eu tenho escutado muita gente reclamando, porque o concorrente, claro, os caras estão sempre vendendo com as mesmas técnicas, o cliente até já decorou passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, não tem criatividade em vendas, né, Pereira? Não dá certo. Mas você falou um negócio aqui para mim, que é como que a gente pode dar, assim, sair, né, desse oceano, né, que não é o oceano que você me falou, que é a estratégia do oceano azul. Como é que a gente entra nesse universo onde a concorrência ficou lá para trás? Você pode contar para a gente aí rapidinho? Mari, eu recomendo que as pessoas leiam esse livro. Eu dei muita sorte, até queria agradecer um amigo meu, Luiz Guilherme, lá de Piracicaba. Ele tinha feito um MBA nos Estados Unidos. Ele trouxe em primeira mão, me indicando o livro Estratégia do Oceano Azul. A estratégia do Oceano Azul foi muito interessante porque eles se basearam na história do Circo de Soleil e da Blue Jet, que é aquela companhia aérea americana, que inclusive é a estratégia que a Azul está usando no Brasil. Né? Então, a estratégia do Oceano Azul é que quando você consegue usar uma estratégia tão interessante que a concorrência fica irrelevante. Então, hoje, a Azul, eu até gravei uns vídeos sobre isso, o show que a Azul está dando. Ela dominou o aeroporto de Campinas, ela tirou o aeroporto de Campinas de 800 mil passageiros por ano para 5 milhões. Eu estive lá agora, o aeroporto de Viracopos foi eleito o melhor do Brasil, e o próximo patamar é tirar o aeroporto de Viracopos de 5 milhões para 14 milhões de pessoas. Né? E aí a estratégia do Oceano Azul é simples. Então você pode pegar a companhia aérea, ou vamos pegar o Circo de Soleil, que é mais interessante. O circo no mundo inteiro, ele acabou, né? O circo com aqueles animais que sofriam, o cara batia no elefante, ele punha a cabeça dentro da boca do elefante, mas tirava o dente a cabeça dentro do leão, da boca do leão, mas ele tirava todos os dentes do leão, porque vai que o leão mordia, o leão era banguela, né? Então, o circo de Soleil, e esses circos, outro dia teve um circo desse aqui em Campinas, era R$ 9,90 e estava vazio. E o Circo de Soleil custa 350, 700 reais, e quando eles abrem as vendas, está esgotado. E qual que é a diferença de um circo convencional para o Circo de Soleil? O Circo de Soleil, ele tem os melhores artistas do mundo e eles não usam rede para nada. Então você vai lá porque quando você sabe que o cara tem rede, se o nego não pegar o outro lá no trapézio, o cara cai na rede e não tem muita graça, né? Então as pessoas vão ficar da emoção, ficar vendo aqueles caras voando para lá e para cá, e sem rede, e confiando só no colega que é competente o suficiente e que não vai fazer igual as pessoas fazem com a gente de vez em quando, né? Combina e fala, não deu, o cara me deu uma dor de barriga, não deu, porque a minha sogra me ligou. A Mari fica puta da vida com isso, né? Até nós pertencemos a um grupo chamado Grupo Somar, e a Mari tem um lema, se você não soma, suma, né?
ela até fala, se você não soma, some, mas se você não soma, suma. Então, na realidade, lá no Circo do Soleil não tem essa, o cara não para coçar a cabeça e deixa o outro lá cair e vai morrer. Então, a estratégia do Senazon é muito simples. Imagina que você tenha uma reta assim na horizontal e uma na vertical. Na primeira parte em cima, presta bem atenção nisso aí, porque é um segredo impressionante. A primeira parte em cima, você vai pensar no seu produto, no seu serviço, no produto do seu concorrente, no seu serviço, de coisas que o cliente não valoriza muito, mas você não pode tirar como característica do seu produto. Se não valoriza muito, você pode diminuir um pouquinho aquela característica, que você vai reduzir nos custos. Então, o primeiro segredo é a redução de custos, porque toda empresa precisa viver de lucro. O lucro é a diferença entre o preço vendido e o custo para que aquilo acontecesse. Então, o lucro líquido, que é o valor final, é o que interessa para a empresa. Não adianta vender milhões se não sobrou nada que você vai fechar. Aqui do lado esquerdo, você vai pensar no seguinte: o que é que a sua empresa e os seus concorrentes fazem, mas que o cliente não dá valor nenhum, né? Você vai lá e simplesmente elimina aquilo. Aquilo é um custo que está lá e o cliente não dá valor, né? Outra coisa interessante é que na parte de baixo, né, dessa coisa, você vai analisar o que é que o seu produto e o seu serviço tem, que se você melhorasse essa característica, os clientes iriam valorizar muito aquilo que você faz. Ou que também dos concorrentes, se eles melhorassem aquilo, você ia valorizar muito. Então, você já reduziu aquilo que ele não dá muito valor, mas tem que ter. Você eliminou o que não serve para nada, e agora você vai ter que aumentar aquilo que o cliente realmente dá valor. Então, vamos repetir. Você diminuiu aquilo que o cliente não dava valor, mas manteve. Você eliminou aquilo que o cliente não dava valor, e agora você aumentou o que o cliente dá valor. E do lado final, aqui desse lado direito, você vai pensar o seguinte: o que é que nem eu, nem meus concorrentes fazem, que será um diferencial, será uma inovação. Então vamos pegar a Azul. A Azul, o que ela fez? Ela reduziu a alimentação, né? Ficou lá nos amendoim, ficou ali nas batatas, não sei das quantas, mas melhorou o jeito, não vem aquele carrinho com aquela mulher batendo no cotovelo da gente. Vê uma moça simpática, e ela tira o pedido, personaliza e volta com a maior simpatia, dizendo que você pode pegar o número de amendoim que você quiser, você pode pegar o número de batatinha que você quiser, e tem umas balinhas super simpáticas em formato de avião. Outra coisa que ele fez, quem tem esposa, odeia sentar numa fileira com três pessoas, porque sempre tem um marmanjo do lado da sua esposa. Então, o avião da Azul tem só 2 lugares, ou seja, você senta com a sua esposa na boa, né? E uma outra coisa que ninguém tinha é que quando a Azul definiu que a base dela seria em Campinas, ela tinha alguns problemas, porque a maioria dos passageiros eram de São Paulo e de outras cidades. Aí eles colocaram os ônibus para buscar os passageiros em Congonhas, Cumbica, Sorocaba, Piracicaba. Então hoje o cliente não tem desculpa para não voar com a Azul, né? Por quê? Como ela voa mais cheio, o preço dela é competitivo, o dono, onde nós falamos de atendimento, o dono toda hora está no aeroporto lá vendo como é que o cliente dele está sendo atendido, como era o comandante Rolim, que ficava com o tapete vermelho esperando os clientes. Então a estratégia do Oceano Azul são esses 4 patamares que você tem que analisar. O que você pode reduzir, o que você pode eliminar, o que você pode melhorar e o que você pode fazer que nenhum outro concorrente fez e você será considerado o cara, né? Azul, parabéns aí. Eu não ganho nada para fazer isso, mas fico muito orgulhoso de falar de gente competente. É isso, Mari. Pereira, olha, infelizmente a gente já está a 5 minutos do final, tem um monte de perguntas aí. Ficaram super curiosos com esse seu vendedor coach. Mas, gente, olha, tem uma boa notícia para dar para vocês. No dia 24 de junho, às 21 horas, eu reuni vários coaches. E o Pereira vai estar falando sobre o vendedor coach. A gente tem outros convidados, cada um na sua área, um da área de educação física, como ele usa com o personal, enfim. E eu acho interessante, vocês que ficaram aí querendo saber, né?
Eu vi algumas perguntas aqui muito legais, querendo saber como que é esse perfil. Tem até uma pergunta aqui, se ser vendedor coach é ser um motivador para o cliente, né? Então, acho que o Pereira vai explicar melhor no dia 24, então a gente espera que vocês se inscrevam, porque, gente, mês de Copa é mês de fazer gol, resultado. Então a gente quer que vocês preencham o tempo de vocês aqui conosco nesse bate-papo. E, Pereira, para a gente encerrar, vamos falar aqui, porque a gente falou que ia quebrar tudo, né? E você falou uma coisa que eu estava esperando. Você levantou, eu vou cortar agora. Tem uns absurdos aí que andam fazendo umas mágicas, Pereira. Que é o seguinte, a mágica, e você até deu o exemplo. Eu queria saber como que alguém pode cair no conto do vigário. Porque assim, você falou bem claramente, olha, nós temos receita, custo e tem que dar lucro. Não é só vender, vender, vender. Pereira, mas eu vejo muita gente fazendo liquidação, promoção, e vende, 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 vende. E no fim não sobra nada, o cara tem maior prejuízo, tem empresa quebrando. Pereira, fala um pouquinho mais, pelo amor de Deus, porque você pode achar isso muito simples, muito ridículo, mas é mais comum do que a gente pode imaginar. Tem um pessoal aí vendendo a preço abaixo do custo, porque estão mais preocupados com a quantidade de vendas do que com o resultado. Então, Pereira, a gente está 3 minutos do final. Fala pra gente sobre isso, pelo amor de Deus, para o povo não cair nessa. Tá sem áudio, Pereira, tá sem áudio. Liga o seu áudio, Pereira. Ok. Eu tenho um exemplo aqui, eu gosto sempre de exemplo real, porque com exemplo real fica mais fácil a gente entender. Eu tenho um amigo aqui em Hortolândia, que um dia ele me convidou para ir no restaurante dele, porque o restaurante dele estava bombando, né? Depois eu descobri que estava bombando mesmo, porque ele estava falido, né? Ele tinha um sonho, que era vender 1 tonelada de picanha no restaurante dele. Né? Olha que interessante, ele pôs como meta que ele ia ficar muito feliz quando ele vendesse 1 tonelada de picanha lá no restaurante dele, né? E o dia que ele atingiu isso, ele tinha quebrado, ainda tinha quebrado uns parentes, que ele andou emprestando dinheiro dos parentes para poder tocar o negócio, porque ele não ia parar enquanto ele não vendesse 1 tonelada de picanha. Só que olha que interessante, o foco dele estava errado. O foco dele não deveria, tipo uma academia, eu tenho que ter 1.000 alunos. Não, você não tem que ter 1.000 alunos, você tem que ter uma rentabilidade final que te permita bancar todos os custos fixos, os custos variáveis, e ainda ter uma previsão para que você possa ter uma reserva para coisas que acontecem fora do seu controle. Outro dia um empresário falou para mim, Pereira, chegou em dezembro, eu fui surpreso com o 13º. O 13º acho que tem uns 50 anos, não sei quantos anos tem 13º. Ele foi surpreendido com o 13º. Eu falei, só falta ele me falar agora que ele vai ser surpreendido também com férias, né? Como assim você foi surpreendido? Cara, isso faz parte do seu custo, né? Então, assim, você não pode ter surpresa. Você começa ao contrário. Você começa assim, quanto que eu preciso para minha empresa virar? Para minha empresa virar, eu preciso faturar quanto? E desse faturamento, que despesa que eu suporto, para que sobre no mínimo, que é ridículo você trocar figurinha, mas tem muita gente que se trocasse figurinha já era uma boa saída. Então, eu acho que com esse exemplo desses 3 minutos que eu tinha aí, era esse exemplo do meu amigo que queria vender 1 tonelada de picanha, e um dia que ele atingiu esse objetivo, ele quebrou, porque ele não se atentou à lucratividade, o resultado final. É isso. Gente, olha, eu acho que vocês vão concordar comigo que esse bate-papo tá maravilhoso, mas nós dois somos extremamente pontuais em respeito a cada um de vocês. Esse bate-papo vai ficar disponível, nós passaremos a vocês. Eu não sei se vocês estão vendo aí, no Pop-in, tem um e-book do Pereira, ele gentilmente cedeu. Então, se vocês clicarem, eu não sei se aparece aí para vocês, lá em cima, debaixo da barrinha verde, tem um pop-in, mas não se preocupa, se por um acaso não deu certo, o Pereira vai mandar e-mail aí para cada um de vocês poder baixar esse e-book dele com mais dicas ainda, porque a gente quer que vocês realmente
arrebentem no bom sentido em vendas. Então eu queria dar um recadinho aqui. No dia 10 de junho, às 21 horas, a gente vai ter um bate-papo com vários personagens, são personal trainer, como driblar os micos da profissão. No dia 5, meu novo projeto, que são as antideusas, a gente está desconstruindo o mundo feminino e das mulheres, também no dia 11 de junho. No dia 9 de junho, vamos falar tudo sobre liderança, o Pereira também é um dos convidados. E depois nós vamos falar sobre, dia 23, neurociência, né, a era do cérebro, o dia 24 do coaching, então não percam. E depois nós vamos falar sobre como blindar as energias aí com o pessoal da área. Gente, olha, quero agradecer, Pereira, e vamos agradecer aí para esse pessoal. Muito obrigada a essa hora da noite, vocês aqui com a gente. O Pereira continua conosco aqui só no chat, mas nós vamos desligar a imagem aqui. Beijo, Pereira, muito obrigada. E dá seu recado aí para o pessoal. Pessoal, muito obrigado. E como eu disse, eu falo de manhã, vou falar agora à noite para vocês. Antes de vocês ajoelharem para as orações, peça a Deus que... as pessoas costumam dizer assim, que Deus queira, né? Deus não tem que querer nada, quem tem que querer as coisas é você. Você tem que falar que Deus permita que você tenha saúde suficiente, que você tenha energia para você se tornar tudo aquilo que você pode se tornar. Se eu, com um menininho de 10 anos, lá da banquinha de frutas, pude viajar o mundo e pude conquistar um monte de coisa, você com certeza tem a obrigação de chegar mais longe. Ontem no Hangout uma pessoa falou, quando eu crescer, quero ser que nem você. Falei, se você for como eu, você é muito incompetente, porque na época eu não tinha uma série de ferramentas que você tem hoje. Você tem a obrigação de chegar muito mais longe do que nós chegamos. Então, um super abraço. Eu vou continuar no chat por alguns minutos aqui, se tiver alguém quiser alguma pergunta, eu respondo. E vou colocar o link também do livro, caso aquelas pessoas que não conseguiram baixar. Super abraço, valeu pessoal, você viu que dá para ser pontual. Estamos aqui com a Marinês Pereira, Capitão Nascimento, o tijolo voador, aquela pessoa que você tem duas opções, ou ame-a ou deixa. Grande abraço, Marinês. Tchau, Pereira, obrigada. Até mais, gente, obrigada.